Olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um Além do Cast. Para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, fica à vontade. A casa é sua, a casa é nossa. Que podcast, hein? Pois é, maravilhoso, eu adoro, cara. Esse é o meu podcast favorito. Adoro falar aqui, é um momento de você relaxar, desestressar, né? Numa sexta-feira, sextar com um grande estilo, né, Gabriel? É verdade. Como é que você tá? Tá bem? Eu tô bem, e você? Tô ótimo, Graças maravilhosamente a Deus, eu bem. tô muito bem. Como eu sempre falo, pra estar aqui, precisa estar bem. Precisa tá bem, tá feliz, animado. Isso. Né? Porque a gente vai receber um conteúdo fantástico. Pois é, tão fantástico que já tem até um livro aqui. Você vê? Né? Mas antes de eu apresentar o livro, Tá bom. e da gente também chamar ele também para falar um pouquinho sobre o livro, Combinado. por favor, faça aquela pequena sinopse maravilhosa para a gente poder apresentar o nosso convidado Um hoje. prazer, super prazer. Vamos lá. Ele é engenheiro mecânico, tá? E gerente sênior com sólida experiência internacional em uma trajetória voltada à liderança de projetos estratégicos, inovação em supply chain, que aí vem a questão do livro, né? E inteligência de mercado aplicada a áreas operacionais como vendas, marketing e logística, tá? Atualmente, ele é gerente sênior para projetos de supply chain na América Latina para Newell Brands. Falei certo? Sim. Também cofundador da Inhame, então a gente vai falar um pouquinho disso também. Uma marca de doces sem leite e sem trigo. Ah, que legal. Bem legal. E já foi co-apresentador do podcast Papo Sem Ruptura. Tô louco. Então ele é parceiro É aqui parceiro da de bancada aqui. voltado a tendências e desafios em supply chain, tá? Recentemente ele lançou esse livro, Conectando Prontos, Introdução a Supply Chain Management, a gestão da cadeia de suprimentos. Sensacional. Pouco ou não? Pouquinho só, né? Só um pouquinho. Caramba, olha, é muito bom. Então vamos bater esse papo com ele hoje. Senhoras e senhores, hoje aqui no Além do Cast, César Augusto Tessaro. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer o meu, uma honra estar aqui. Principalmente para ver quem já sentou nessa cadeira, olha que responsa. Imagina, a resposta é Obrigado, nossa, César. né, cara? O que a gente fica aqui é tanta aula, tanto conteúdo que a gente recebe. Hoje tem até livro aqui, então hoje o conteúdo vai ser denso Vai. e uma hora bastante desafiador, que tem bastante coisa para falar. Além da trajetória, né? Pois é. O César tem uma trajetória acadêmica muito bacana, então para todo mundo que nos acompanha aqui, olha a pessoa, o convidado, Sim. né, para se espelhar tanto na trajetória acadêmica quanto na trajetória profissional, né, começando com consultoria. Ele vai contar toda a trajetória dele, então tem uma trajetória fantástica. Fiz parte de bons anos aí da trajetória Também dele. estava ali. Então, Pode falar, é suspeito. Então sou suspeito a falar. Pô, que legal. César, e a gente sempre começa falando aqui no podcast sobre trajetória e, pô, dá pra ver que a sua é bem recheada, isso é muito bacana. Então, de fato, parabéns por tudo. E, cara, pra começar, é lógico que quando a gente fala de trajetória, essa questão de espelho, as pessoas às vezes de, pô, qual caminho que você seguiu? E a gente sabe que às vezes a vida tem esse jogo com a gente, essa brincadeira, né? Vai Tem vários jogando. plot twist, cara. Pois é, e assim, não tem como a gente trilhar por mais que a gente queira, porque sempre vai aparecendo coisas e a gente tem que estar preparado. Pra você, como é que foi seguir essa carreira? Foi algo que você sempre quis, desejou, ou a vida ela foi te dando de presente, dando aquelas dicas, sabe? Cara, Como é que foi isso? Eu tinha uma noção do norte, de onde que eu queria ir, né? Quando você falava em colégio, né? Eu sempre falava, quero ser engenheiro. Não importava qual engenharia, mas eu queria ser engenheiro. Eu, não sei, eu sentia isso em mim, que assim, meu pai brincava que eu falava que eu era um engenheiro nato. Ó, que legal, cara. Porque eu pensava como engenheiro, eu pensava em números, eu me sentia confortável com números, né? E até, né, até me sentia mais confortável com números do que com palavras, sabe? Então, porque eu vi esse mundo. E aí, quando entrei na Poli, como engenheiro mecânico, né, passei, fiz aquele curso pesado. Nesse meio tempo, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar nos Estados Unidos, né, eu passei um ano na Universidade de Wisconsin, uma bolsa muito difícil de conseguir. Né? E bom, me trouxe uma experiência internacional, uma visão de mundo um pouco diferente. Aí voltei. Essa bolsa era interessante. Quanto tempo, César? Nos Estados Unidos, 1 ano, porque essa bolsa era de 1 ano e tinha uma regra clara. Você tem que voltar para o Brasil e terminar a faculdade no Brasil. Né? Para justamente trazer o conhecimento para o Brasil. Ah, foi no meio do curso. Isso, eu acho uma graduação de sanduíche. Essa bolsa não existe mais, era da CAPES, mas foi uma experiência única. Né? E aí, depois veio aquela fase de procurar estágios, e aí eu vendo as pessoas, muitas pessoas iam para engenharia mesmo, algumas pessoas iam para banco. Eu comecei, o conceito de consultoria me agradava muito. Só que assim, fui fazer meu primeiro estágio, né, que foi técnico, né, foi na área de prototipagem de pneus, rodas e suspensões na Mercedes-Benz. Olha que legal. Fiz a parte obrigatória, mas vi assim, não, cara, essa tal da consultoria ainda me chamou a atenção. E consegui, fui para Accenture como estágio. Tá. E eu falei, nossa, essa tal de consultoria é legal, né?
E aí fui seguindo nos estágios, mudei, fui para outra consultoria. E numa dessas, ela pegou aquela crise, infelizmente, em 2002, 2003. Então secou projetos. Então os sócios pediu muito para os estagiários fazer muito paper, ajudar com paper, pesquisa. E a sócia pediu para fazer uma pesquisa sobre o supply chain no Brasil, para entender que tipos de empresas forneciam consultoria de supply chain no Brasil, que eles estavam pensando, talvez, explorar esse segmento para explorar outros segmentos, né? Isso em 2002. 2002. E aí eu, pesquisando, descobri uma empresinha chamada Xplan, que estava lançando um software de supply chain. E eu falei, cara, isso faz muito sentido. Um software para botar toda essa matemática de supply chain num software para automatizar processos. Que eram só conceitos, eles estavam querendo aplicar na prática. Na prática. E aí, cara, eu não acredito em sinais, mas que eles existem. Logo depois, veio um anúncio de estágio na Xplan. E eu apliquei e consegui a vaga. Certo. Era uma empresa pequenininha, quando aquilo lá tudo era mato. Só que era um time excepcional, gente. Era um time maravilhoso. Eles tinham umas ideias. Eu posso falar que até hoje eu acho que eles estavam 20 anos à frente de muita coisa que é feita hoje. Perfeito. E eu estou falando de 2003 isso. Sim. E essa Xplan foi onde eu comecei, então, nesse mundinho de supply chain. E quando eu caí nesse mundo, cara, para mim, o caos do mundo fez sentido. Em termos de mundo administrativo, industrial. Eu via aqueles fluxos de material e via a teoria de supply chain, as coisas se encaixavam. O caos falava para mim, eu entendi o que estava acontecendo. Então, aquilo abriu meu olho e falei assim, é isso que eu quero. Logo depois, um tempo, quando eu estava na Xplan, ainda tinha aquele quesinho da consultoria estratégica, eu saí por um breve período, né? Fui para cá, consultoria estratégica, fiquei lá, que era assim um clichê que era muito mais glamuroso, né? Não tinha consultoria estratégica. Sim. No momento que eu pisei lá e falei, putz, não é para mim. Eu gosto desse tal de supply chain. E a parte de tecnologia, como que foi? Você ia mais para a parte de negócio, a parte de tecnologia fazia parte, ou ambas as frentes te chamavam a atenção? Tudo chamava a atenção, por isso eu gostava do pacote como um todo. Que assim, você não pode se associar hoje em dia uma coisa da outra. Então a tecnologia, cara, a tecnologia ser um bom processo não funciona. Mas hoje em dia um processo e uma boa tecnologia não tem escala. Não tem escala, é verdade. Você consegue até fazer, até um certo ponto. Então, e eu via tudo isso, para mim, era uma sinfonia, quando você conseguia juntar pessoas, processos e tecnologia numa brincadeira só. Que a gente brinca que eu chamo o tripé, né? Das pessoas, processos e tecnologia. E aquilo, para mim, cara, era uma sinfonia. Eu via aquilo e falei assim, é disso que eu quero. Entendeu? Perfeito. E aí, depois disso, minha carreira foi puxando, e aí eu não larguei mais. Eu dei umas afastadinhas, algumas coisas, mas nunca larguei o supply chain desde então. Perfeito. E onde era aplicado mais o supply? Em que projeto? Era indústria? Era varejo? Cara, naquela época a gente... Tipo de segmento? Como naquela época a gente fazia projeto para quem comprava, né? Então era... Tá certo. Não, era empresa pequena, então a gente não podia escolher muito. Só que assim, eu tive contato com indústria, com distribuição. Aliás, meu primeiro projeto foi uma distribuidora. Projeto maravilhoso, gente. Lindo, lindo, lindo. Foi lá que eu comecei a ganhar minhas estrelinhas. Vai colocar esse tipo foi forjado em fogo, né? Aquele batismo de fogo no projeto. Foi nesse projeto de distribuição. Fiz projeto em varejo. Então, naquela época a gente ia onde... quem pagava os projetos. E aí, só que nesse começo, por todo esse caos, e como era uma empresa muito pequena, eu tive contato com vários tipos de projeto e várias capacidades dentro da empresa. Verdade. Então, aí, por exemplo, a gente via uma solução, tinha que conversar com o pessoal de tecnologia. Só que não tinha como as empresas tradicionais hoje, grandes de tecnologia, tem aquele time de produto gigantesco. Verdade. Então, a gente era time de produto. Então, a gente tinha que fazer... consultoria, fazer produto, fazer ideação, conversar com tecnologia, ajudar a testar, sabe? Então a gente fazia um pouco de tudo na empresa. A gente brincava, se precisar varrer o chão, a gente vai varrer o chão, porque era o que precisava para entregar projeto, né? E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Foi um crescimento, né? E para um garoto que tinha dificuldade, mais facilidade com números que pessoas, com poucos anos na Xplan, cara, eu já estava dando curso sobre supply chain. Perfeito. Né? E assim, ele fala,
para um cara que tinha tímido, tinha vergonha de falar bom dia para alguém, de repente estava dando curso, falando para todo mundo. Sim. Né? Destravou. Cara, e assim, foi uma experiência única, assim. Eu acho que minha carreira hoje, definitivamente, eu não estaria aqui hoje se não fosse esse começo, porque foi um dos grandes direcionadores. E também a sorte que eu tive líderes excepcionais, né, cara? Aquele time que era da Xplug, aquela liderança, foi uma liderança muito inspiracional, ótimos, preocupados com as pessoas, preocupados com o negócio, tentando fazer a coisa certa. Cara, então, assim, foi uma experiência muito boa. E César, assim, isso é muito legal, porque isso é uma coisa que a gente encontra nas conversas que a gente tem, né? Esse papo de liderança, de trajetória, quanto que isso é importante, né? E eu queria que você falasse, porque, como você disse, né? Pô, você foi passando, às vezes foi deixando só um pouquinho, mas nunca largou. Mas com o avanço do tempo, com o avanço das ideias, da tecnologia, como que você se atualizou? Você se atualizava com isso? Como que você viu o cenário e as coisas aumentando? Evoluindo, né? Evoluindo. Como que isso chegou para você? Cara, é assim, que aliás é uma das coisas que eu penso que assim, que independente do setor que você está, sempre que tem que se manter atualizado, sempre correr atrás, sabe? É muito. Então, eu sempre estudei muito, sempre li livros fora da caixinha, sabe? E sempre buscando coisas para melhorar, deixar mais abrangente meu conhecimento. Tá? Quando eu saí da consultoria da Xplug e fui para a consultoria estratégica, cara, eu fiz um dos projetos que mais abriu minha mente para supply, que não era um projeto supply. Ele foi contratado pelo governo de Cabo Verde para fazer um estudo de tarifa telefônica. Só que como era bom de número lá, o time me botaram lá para analisar. Só que assim, primeiro assim, a gente fez um estudo maravilhoso, vimos que se fizesse a metodologia que eles estavam propondo, tecnicamente era corretíssimo, mas podia prejudicar a população local. Porque ia aumentar muito a tarifa telefônica básica, sabe? O pacote básico de telefonia. Naquela época, o telefone fixo ainda tinha uma certa relevância. É verdade. Cara, só que a consultoria entregou esse book com as recomendações, virou as costas e foi embora. Porque é assim que funciona a consultoria estratégica. Eles são pagos para ter ideia, para dar sugestão, não para implantação. E o que eu gostava mais do supply chain era abrir o capô do carro e mexer no motor, para ver acontecendo. Para ver, eu tenho vínculo emocional com meus projetos. Eu gostava de ver a ideia que eu tive funcionando. Para ver, funcionou mesmo? E lá eu não pude fazer isso. Depois, eu acompanhei por fora do projeto. Mandando mensagem para a turma lá de Cabo Verde, perguntando como estavam as coisas e acompanhando. Depois que o projeto tinha acabado, eu continuei. Continuou acompanhando. Só que foi nessa que eu vi, cara, eu adoro fazer um projeto com começo, meio e fim. E para fim eu quero ver funcionando. Eu quero ver as minhas crias, né, dando valor para as pessoas, para as empresas. Sabe? Então, aí eu comecei a trazer assim, por que eu não trago essa experiência de fora da caixinha para supply também? E aí eu comecei a trazer uma abordagem muito diferente para supply. Em vez de pensar no supply como simplesmente uma função, eu comecei a pensar como que ela impacta socialmente uma empresa. Entendeu? Qual que é o impacto na rentabilidade da empresa? Qual que é o impacto? Que quando as pessoas fazem normalmente projeto supply, eles só querem saber, tem produto sim ou não, né? Qual que é a cobertura, qual que é o erro de previsão, não sei lá. Né? E quando você fala para entender que aquilo, afeta empregos, dá rentabilidade para a empresa, a melhora, se você tem por exemplo, um processo bem elaborado de supply chain, você tem uma previsibilidade maior, isso para acionista é maravilhoso. E na escola tradicional de supply não se fala disso. E eu comecei a querer trazer, eu via que quanto mais eu lia de assuntos diversos, mais eu conseguia contribuir com a visão do supply chain. Sabe? Então, eu comecei a pensar muito fora da caixa, trazer leituras fora da caixa, usar dados e metodologia de supply chain para ajudar com trade marketing, coisa que ninguém fazia. Né? Então, e começa a fazer coisa diferente, porque eu percebia, cara, que no final dos contas é tudo para garantir que a empresa tem uma rentabilidade maior. Claro. Vender melhor, com os produtos certos, no lugar certo, que é o grande alma do supply chain. Perfeito. Só que, às vezes, a metodologia tradicional não parava até um certo ponto. E eu comecei, então, sabe,
por exemplo, um dos livros que mexeu muito com a minha cabeça em supply foi um livro chamado O Antifrágil, do Nicholas Taleb. Que ele fala sobre resiliência, mas muito pensando em investimento. Eu falei assim, mas por que eles não usam essas metodologias de se proteger numa cadeia de suprimentos? Porque o impacto é o mesmo. Entendeu? Tem alguma disruptura lá fora, por exemplo, como as tarifas atuais, você tem que ter uma cadeia de suprimentos preparada para isso. A filosofia do Taleb está lá, é a mesma coisa. Né? Por exemplo, outra leitura que me ajudou muito foi um livro chamado Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele fala sobre muito você fazer aquele ciclo de implementa rápido, para errar rápido, para corrigir rápido, para entrar nesse ciclo. Quando você fala em supply chain, eles gostavam daqueles projetos com big bangs, né? Você fazer uma grande implantação. E assim, às vezes é melhor começar pequeno para se aprender, apanhar bastante no começo, para você fazer diferente depois. Perfeito. Então, uma das coisas que, resumindo, que me fez muito querer me atualizar foi justamente buscar leituras diferentes, ver qualquer assunto que possa me agregar para eu poder ser um profissional melhor e diferente. E isso é uma dica que eu falo assim, tentem pensar fora da caixa, sempre tentando pensar o que você pode fazer o seu trabalho melhor. E eu digo, claro, materiais de qualidade, mas eu acho que quase todos os materiais, grandes materiais, livros, essas coisas, vão te ensinar alguma coisa que pode te ajudar na sua função. Independente se é supply, se é financeiro, se é RH, se é... Não importa. Principalmente se forem conteúdos diferentes do que você está vendo ali, Exatamente. Que vai agregar para o teu negócio de uma maneira mais global. Né? Exatamente, cara. E isso ajuda muito. Né? Então, é uma coisa que eu sempre trago para mim, assim, nessas brincadeiras. E, César, pegando aqui, ó, se a gente for olhar na trajetória, né, de consultoria, a gente tem Accenture, a gente tem Valley Partner, a gente tem H. Kearney, a gente tem Ernst Young. Então, assim, além da própria Xplan e depois a aquisição e tal. Dentro de todo esse tempo de consultoria, você consegue elencar assim, os principais projetos, ou um ou dois projetos que realmente foram de muito impacto, ou projetos que você viu que o trabalho que foi feito realmente atingiu o resultado esperado? Quais foram os principais, assim? Cara, assim, para compartilhar com a gente? O primeiro projeto que vem à mente, que é o total fora de supply chain da África, lá em Cabo Verde, eu digo que é um projeto maravilhoso, que foi que abriu minha cabeça para o que eu quero para um projeto. E teve esse resultado, que a gente fez um projeto que basicamente ajudou a salvar a telefonia fixa na ilha de Cabo Verde. Melhorou a telecomunicação local, ajudou a população. Não sei se vocês conhecem Cabo Verde, é um país extremamente pobre, né? Acho que naquela época era 90 e poucos índices de pobreza, 90% de índice de pobreza. É muita coisa, né? E a gente fez. Então, esse é um projeto que eu acho que me chama muita atenção, eu gosto de falar. Outro projeto que eu acho que eu gosto muito, por exemplo, que outro projeto que foge um pouquinho da caixinha, que foi um projeto que, assim, que não se pensa muito em supply chain para esse tipo de segmento, mas, por exemplo, a gente fez um projeto de implantação de gestão de distribuição de estoques para a Sky, que é a empresa de telecomunicações. E que, assim, normalmente a teoria tradicional de supply chain fala muito, você vai vender um iogurte, você vai repor iogurte. Verdade. Agora... Produto, né? Normalmente é produto. Não, o cara está vendendo um serviço de TV a cabo. TV por satélite, no caso, né? Então, aquilo dava um nó na cabeça de vários consultores que passaram por lá, porque aquilo fugia do padrão. Então, e aí, me jogaram naquele projeto, que eu sabia da minha frequência, das minhas doideiras aqui, e saímos com um projeto maravilhoso. Tipo, eram mais que a gente estava coordenando o estoque de decoder, de cabo, de conector, tudo baseado em metodologias de planejamento, né? Só que usando uma forma não ortodoxa, tradicional, e funcionou de uma forma maravilhosa. E assim, permitiu a Sky ter uma expansão, porque eles tinham um produto certo na hora certa para fazer a instalação. E outro ponto que a gente tinha, como nós fizemos um trabalho que dava muita visibilidade,
Ajudou também a fazer auditorias. Por exemplo, eles sabiam se o cara, que se porventura tivesse um instalador que estava usando mais cabo porque ele ganhava um por fora para fazer gato. Cara, a gente deu visibilidade a tudo isso. Então, e a gente, pensando fora da caixa, a gente chamou o pessoal do antifraude deles. Falou assim, ó, cara, eu tenho isso daqui, eu acho que vai ajudar vocês. Sim. Os caras olharam e falaram, eita. Eu acho que vai mesmo, hein? Vai, rapaz. E de quanto você tem essa informação? Todo dia. Todo dia é alimentado quanto tem de estoque do cara e quanto ele usou no dia anterior. É mesmo? É. Entendeu? Assim, fugir do básico. Entendeu? A gente foi contratado para fazer reposição de decoder, né? E caixinha, e cabo. E cabo, é. Quando foi ver, a gente estava sentado com o pessoal de fraude, de auditoria para prevenção à fraude. O projeto tinha um escopo, acabou ganhando um escopo muito maior, né? Só que assim, era um escopo que não gerava custo, né? Que isso que é importante também, a gente faz uma consultoria, a gente pode fazer serviço de graça. Claro. Mas, cara, você entendeu? O meu ponto é que assim, que a gente fez um negócio que expandiu a importância daquilo. E aí a gente não estava mais falando só com o time de supply, a gente estava falando com a empresa. Perfeito. E aí não era projeto mais da área de supply, não era projeto do pessoal de reposição, era um projeto da empresa. E isso é muito legal, gente. Você vê que aquilo lá, estamos viabilizando esse serviço. E a Sky teve uma trajetória legal pra caramba, cresceu pra caramba. Né? E, aliás, um abraço pra turma da Sky. Se eles estiverem vendo aqui, um abraço pra todos. É isso Muito aí. importante. Que, assim, que muita briga com eles. O pessoal exigente, mas tem que ser. Mas tem Porque que é uma ser, empresa daquela qualidade, tem que ser muito exigente. É verdade. Então... Mas, É que faz parte, né? São coisas que faz parte, né? Então, mas de 2 projetos, eu acho que mais que mais marcaram. Foram 2 que marcaram muito, porque foram projetos que fogem de um pouco do tradicional. Perfeito. Isso é muito importante. E aí, eu vi você falando, é muito legal ver você falando, cara, porque você vê que tem uma paixão, um amor por isso, né? Tem. É muito importante isso. E aí você falou de conteúdos bons. E aí eu tô com um, inclusive, aqui na minha mão, né? E aí você falou bastante dos livros, falou bastante como é importante a gente se basear em conteúdos que saem fora da caixa. Verdade. E aí eu queria saber como é que foi a ideia do livro, cara. Eu até vou deixar aqui, o livro, inclusive, vai estar na descrição, tá? Para você ir lá atrás, né? Saber como é que faz para conversar também com o autor do livro, que é importante. Né? Você que tem dúvidas, ideias, manda pra gente também. Enfim, vai ter tudo lá na descrição para você encontrar o livro, tá? Fala pra gente como é que foi, como nasceu a ideia desse livro, cara. Vou te comentar um passo antes, né, cara? Eu sempre tive como comentei, eu morria de medo de me comunicar. Tinha muito medo. Daquele tipo, a apresentação da escola eu passava mal. Da tontura, era assim. E de repente eu comecei a pegar o bug de gostar de apresentar. Porque eu falei assim, eu tenho que enfrentar esse medo. Para crescer. E eu comecei a dar as caras. E comecei a apresentar. E eu comecei a gostar de me comunicar. Comecei a adorar. Junto a isso. Aí eu comecei a correr atrás, entrei pro corpo de professores da Live Universe, comecei a dar aula, mas eu sentia falta de algumas coisas ainda, né? Porque era conteúdo enlatado para aula. Sim. Eu sentia falta. Aí, depois, se quiser entrar mais em detalhe, eu acabei virando co-host de um podcast sobre supply também, que aí era muito legal, falando... Mas eu sentia falta de algo. Tive mais de uns anos para cá, virei head da consultoria de supply chain da TOTS. Eles tinham essa prática na época. E eu senti que a base do time ainda não estava muito sólida, né? Sabe? Que era um time novo. Sim. Aí eu fiz um bootcamp lá uma vez, comecei a explicar, preparei vários materiais, comecei a explicar, escrevi um montão de coisa, dei para eles estudarem. Aí um rapaz virou para mim, nossa, isso daqui dá para material para um livro, hein? Eu, eita. Opa, acho que sim, hein? Pim, acendeu uma luzinha. Aí eu pensei assim, acho que eu vou empacotar isso num livro para me ajudar a vender mais projeto de consultoria, porque fica como argumento de autoridade, né? Eu falei assim, olha, assim, além de entender o que eu faço, só para você ver, até lancei um livro sobre isso. Só que a vida dá umas voltas, eu saí da TOTS e fui para New Brands para assumir esse desafio maravilhoso, super desafiador, mas que eu estou adorando. E o livro ficou um pouco encostado. Tá. Ficou encostado, estava quase finalizado, mas estava lá parado. É porque
quando você entra numa empresa nova, você tem tempo de adaptação. E não ia me ajudar na empresa. Claro, não tinha, não estava no foco. Perfeito. Só que aí no final do ano, desse ano mesmo, do ano passado, na verdade, né? Eu tava, sabe, mandando mensagem de Feliz Ano Novo pra turma, e tem um amigo meu, o Camano, ele é uma grande autoridade em previdência privada, e ele lançou uns 3 livros, né? E eu liguei pra ele pra dar parabéns, perguntei se ele tinha mais um livro na fila, né? Ele comentou, não sei o que lá. Ele falou, ô Cezão, você tem uma ideia tão interessante, cara, por que você não escreve? Que eu tinha feito o MBA com ele, né? Ele falou, por que você não escreve? Eu falei, então, cara, eu escrevi um negócio, mas tá meio na gaveta. Ele falou, lança, mas não vai me ajudar, não. O pior que você vai perder é dinheiro com o lançamento, meu filho. Aí eu falei, putz, é verdade. Aí eu comecei a tirar do papel. Quer dizer, botar no papel. Exatamente. Tirar da gaveta o plano. E aí eu comecei a estruturar. Aí eu finalizei o livro, revi todo ele, né? Porque foram algum tempo... A escrita meio... Engenheiro escrevendo, vocês sabem como que é, né? Um desafio. Principalmente para quem gosta mais de números do que de palavras. Sim. Mas e aí eu busquei tentar fazer uma leitura mais leve possível. Mais leve. Porque, como é um livro de introdução, eu pensei em pessoas jovens, pessoas em começo de carreira, pessoas em transição. Então, eu não queria um livro para o cara entender no detalhe a fórmula do estoque de segurança. Não. Claro. Mas eu queria que ele lesse e falasse assim, olha, existe uma fórmula para isso. E ela tem um motivo de ser assim. Sabe? Para ele entender, para ele pensar. Explicação, né? Uma explicação mais Entendeu? simples, né? E para ele entender, e para ele, quando ele sentar, quando uma empresa fala assim, olha, eu quero 99% de nível de serviço para isso. Ele entendeu o impacto dessa decisão. Perfeito. Então, eu fui pensando nisso, eu fui escrevendo, então, capítulos pequenininhos, parágrafos curtos, incisivos, bastante bullet para direcionar, sabe? Então, muito para facilitar a leitura. Porque eu falo assim, que supply, o conceito de supply, gente, não é um negócio difícil. Não é. O que é difícil é como fazer supply. Essa que é a mágica. Como aplicar, né? Como aplicar conceitos, e assim. Só que se a pessoa não tem o básico, não dá para construir o castelo no chão de areia, né? Tem que se construir na rocha. Perfeito. E aí eu pensei assim, muita pretensão minha fala que eu estou criando rochas. Mas deixa eu colocar uma pedrinha aí embaixo para ajudar a manter o castelo em pé. Muito legal. Entendeu? Sensacional. Não, muito Parabéns. bacana e faz total sentido, né? Faz. Quando você estava falando, eu estava aqui vendo e realmente, assim, é muito escaneável, assim, para você ler, você bate o olho, então tem bastante bullet, são parágrafos bem curtos, assim, Sim. e bem, Objetivos, bem né? conectados, assim, isso que é legal. Eu tentei fazer algo conectado, mas, por exemplo, se ele quiser ler, quero ler, entender melhor a diferença de supply, chain e logística. Tem o capítulo lá, lê, ele consegue ser standalone, lê isso e acabou. Muito né? bacana, é uma introdução, literalmente. É né? uma introdução. Muito né? legal, Então, bacana. foi Foi assim que nasceu essa ideia, né? Foi... Então, na verdade, não houve um momento certo. Aliás, houve para sair, mas foi uma mistura de toda a experiência. Né? Foi que assim, e uma coisa que. E assim, acontece isso nas melhores pessoas, aquela sensação de impostor, síndrome do impostor. Eu falo assim, cara, que eu tinha noites que eu falava, obviamente a gente escrevia de noite, né? Aquele famoso da meia-noite às 6. E chegava lá e você fala, meu, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso, gente? Sabe? O que eu tô escrevendo? Aí você pegava, dava aqueles momentos, vou apagar todos aqui, vai. E de repente, um dia eu comecei a ler e falei, cara, não é que tá ficando bom isso daqui? Porque se não tivesse num nível que eu falasse, meu, eu quero que minha avó tenha orgulho do que eu escrevi. Entendeu? Sem Isso é dúvida. legal. E aí, quando eu senti que tava chegando lá, eu falei, agora sim. Agora vai. Entendeu? Aí, obviamente, eu distribuí para algumas pessoas que têm um background bem diferente do meu. Que se eu passasse pro Camilão, eu ia concordar com tudo, porque a gente tem um background parecido em supply. Verdade. A escola foi a mesma. É verdade. Então, passei para pessoas de outros perfis e falei assim, olha, o que você acha? E os caras falaram, meu, tá muito legal. Até mesmo porque muito provavelmente tinha conceito que a pessoa nunca tinha ouvido falar. Ela Entendeu? teve que entender como funcionava E ele falou lendo assim, suas E ele palavras. falou assim, nossa, você trouxe esses assuntos com uma leveza que eu não tava pensando. Cara, quando a crítica que eu recebi foi que tava com uma leveza o texto, que não era denso. Cara, eu falei, meu Deus, tô conseguindo fazer o que eu queria.
Aí nessa hora que eu recebi do feedback 2 grandes amigos, falando, eu falei, agora vai. Que legal. Agora vai. Perfeito. E Faz toda a recentemente você diferença. conseguiu até já falar do livro no próprio evento do Supply que teve recentemente. Sim, teve o fórum de S&OP e IBP essa semana, aliás. Eu fui convidado para ser um dos painelistas em 2 dias para discutir sobre tendências em planejamento, né? Perfeito. E aí eu tive uma oportunidade de falar do livro, né? Então foi uma exposição muito legal e troca de informações, troca de experiência com a turma, foi algo genial. Eu percebo que assim, quando a gente fala de supply, um dos pontos que a gente fala muito em supply chain, na nossa escola, pelo menos, a gente fala muito de colaboração, sabe? De troca de informação. A gente fala muito de fomentar a colaboração entre as áreas, entre as empresas do elo logístico. Por que não fazer isso no nível pessoal? Né? Verdade. E eu trago isso para mim sempre. Então, quando eu tenho oportunidade, se alguém me chama para conversar, independente no LinkedIn, mesmo que eu não conheça, César, podemos conversar? Vamos discutir, quero ter umas ideias. Cara, eu falo com a pessoa. Eu arranjo o tempo e vou conversar com a pessoa. Mesmo que eu não conheça. Por quê? Porque é a minha natureza. Vamos ajudar. Vamos se ajudar. Vamos conversar. Você não tirou nada disso. Ok. Ok. Talvez um dia volte. Exatamente. Né? E o grau de como a gente... Outra coisa que mostra um pouco como essa mentalidade me fez pensar o mundo um pouco diferente. Quando teve a pandemia, uns anos atrás, eu pensei, cara, eu não manjo nada de medicina, mas eu manjo de números. O que eu posso ajudar? Cara, eu desenvolvi uma inteligência artificial que previa o que ia acontecer com o Covid por cidade no Brasil. E publicava toda terça-feira, lembra? Lembro. E procurei hospitais, procurei médicos, vendo se diferença de graça. Tô aqui, ó. Se vocês quiserem, tô aqui, ó. Porque era a forma que eu pensei, cara. E assim, eu acertava, lembra? Tinha uma assertividade e acertava com 2 semanas de antecedência fácil, tendências do Covid. E eu oferecia, participei de live com médico, essas coisas e tal. Por quê? Porque é assim que eu aprendi. A gente tem que se ajudar sempre, né? Colaboração sempre. É isso aí. Mesmo que seja de formas um pouco fora da caixa. É isso aí. Né? E César, dentro do aproveitando que você é especialista em supply chain, como que você vê, quais são as principais frentes do supply chain? Como que você vê isso? Para a gente poder usar todo de uma maneira muito resumida o que está aqui. Cara, então, supply chain, vamos lá. O que ele toca, né? O supply chain, os conceitos, gente, não mudou muito, não mudou quase nada nos últimos 50 anos. O conceito é o mesmo. Perfeito. Basicamente é ter o produto certo, na hora certa, no lugar certo. Certo? É o clichê, mas é a verdade. Tá? Só que assim, o que muda com o tempo é como fazer isso. E o que muda de acordo com o conceito de cada empresa é o como fazer. Perfeito. Só que assim, as pessoas basicamente são as mesmas, a não ser que tenha um salto evolutivo que a gente não está prevendo. Né? Processos, como a teoria está lá, é quase o mesmo. O que muda é a tecnologia. E a tecnologia feita do jeito certo vai ser, para a minha visão, o Big Bang para o próximo passo do supply. É usar a tecnologia para viabilizar coisas que a tecnologia de ontem não conseguia. Perfeito. Entendeu? Para mim, o grande futuro, o grande norte do supply chain agora é fazer isso. Só que o meu, por outro lado, eu digo copo meu, no caso do copo meu vazio, que eu vejo hoje como muitas pessoas visualizam isso também, o pêndulo está indo muito para a tecnologia. Perfeito. E esquecem das pessoas, esquecem dos processos. Então, aí, a tecnologia, sem esses 2 elementos aqui funcionando... Por mais que ela avance, ela não vai sustentar. Não vai. E uma tecnologia mal implementada só potencializa os defeitos. Vai ser uma grande lupa numa grande coisa feia. Verdade. Agora, se seu processo tá legal, suas pessoas estão treinadas, cara, se você colocar a tecnologia adequada, vai voar. E aí que eu acho que você tira a espuma do que é hoje considerado como inteligência artificial. Que tem muita espuma, muito blá blá blá,
muito achismo e pouca prática ainda. Eu acho que a gente vai acertar o pêndulo, mas para acertar o pêndulo não é pelo braço tecnologia. Tem que ser pelo braço pessoas e processo. Porque aí, vamos imaginar que você está com um processo, as pessoas não sabem, pega a AI, calcula uma previsão perfeita. Aí o time não sabe o que vai não sabe com aquilo. Né? Ou o time que está trabalhando com a AI é perfeita, imputa dado errado. Os dados não param em pé. Ele vai fazer uma grande previsão de dados errados. É verdade. Entendeu? E um dos pontos que a gente falava muito em supply, que era assim, cara, a previsão é errada por natureza. Né? Vai estar errada a previsão. Né? Eu lembro do Rogério Teixeira, que na época era da Kaiser, a gente fez um lindo projeto com ele, ele falava, né, que tem 3 certezas na vida: a morte, os impostos e a previsão está errada. Só que o que muda nas empresas é como você lida com esse erro. E aí, não lembro mais, eu gostaria de dar o crédito à pessoa certa, mas não lembro mais, que falou uma frase que eu trago até hoje, que é: você quer estar mais ou menos certo ou precisamente errado. O número é o mesmo. Verdade. Só que a sua abordagem muda. E isso não vai mudar com as tecnologias atuais. Mesmo com a tecnologia mais moderna do mundo. Se você continua tratando o erro como uma caça às bruxas, tá fadado ao fracasso. Agora, se você trata o erro que surge nas previsões, nessas coisas, como uma oportunidade de aprendizado, e o que a gente consegue tirar dessa lição, como retomando o que do livro do Lean Startup, né? De errar, corrigir rápido para sempre melhorar sempre, cara, isso vai fazer. Então, para mim, essa é minha visão. Eu acho que tem que de desafios para o médio e curto prazo para supply. Perfeito. Maravilha. E, César, em 2019 você teve uma ideia, que não foi só sua. Não, né? não. Teve um apoio, acho que muito próximo, né? Você vai contar um pouco. Na verdade, foi ao contrário. O apoio foi meu. Tá. A ideia veio de lá. Perfeito. E como é que foi a questão de pensar em algo diferente disso? Porque a tua carreira estava indo para essa linha e aí em algum momento você falou, opa, tem algo novo aqui que eu posso abraçar também, então, que eu posso avançar. Cara, como foi a questão da Inhame, né? Cara, a Inhame é uma confeitaria especializada em doces sem leite e sem glúten. Como começou isso? Tá? Meu filho, Bento, né, ele nasceu com uma PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e com uma intolerância a glúten. Tá. Foi uma batalha descobrir. E quando a gente descobriu, a gente falou, e agora? O que a gente faz? E criança vai em festa, vai essas coisas. Então. E ele sofria muito, que ele não podia comer nada, cara. Ele passava muito mal. Ele tinha que levar, ou ele levava... Não, só que não tinha o que levar. É. Entendeu? E quando tinha, eram uns doces sem graça, as coisas e tal. Aí minha esposa começou a tentar buscar mãe. Claro. O que eu posso fazer para suprir mãe super carinhosa, querendo fazer o mundo dele melhor. E ela começou a experimentar fazer doces. Cara, e assim, aí começou a brotar as pessoas que tinham outros problemas parecidos, né? E começaram a aparecer. E ela começou a falar, você tá fazendo pro bem, você pode levar um para mim? E começou a fazer. E começou a fazer um sucesso. Né? E a gente falou assim, pera, vamos fazer uma... Aí a Carol assim, cara... Vamos organizar isso? Vamos organizar? E a gente começou, e aí foi. Né? Então a gente... Aí fizemos os doces, estruturamos. Eu entro com o lado financeiro e planejamento. E ela entra com a mágica dela, faz o comercial e faz o coisa. A gente recentemente a gente deu uma pausa para Carol focar naquele trabalho, no trabalho full time dela, que é mãe do Bento, né, que é uma função hercúlea já, né? Ela focou e a gente também aproveitou para rever um pouco o modelo de negócio, porque a gente chegou num ponto que a gente teria que ver estamos pensando se a gente escala mais ou se a gente puxa ou se mantém na estrutura atual. Então a gente está vendo o que a gente vai fazer. Porque se for para escalar mais, aí vai precisar de todo o investimento, de uma estrutura muito maior. Né? Então, por enquanto, a gente estamos naquele momento de repensar. Mas, de novo, né? A gente sempre estamos pensando como escalar esse negócio de uma forma sólida, né? Que é sem dar o passo maior que a perna, né? Que é um desafio. E empreender no Brasil, você sabe que é uma
Sim, sem É um dúvida. desafio ímpar, né? Sem dúvida. Dúvida. E os produtos, então, tinham um objetivo de ser consumido por pessoas que tinham que tipo de Porque assim, de intolerância, questão? Questões intolerância diferentes ou algo bem específico? bem específico, a intolerância vai a leite ou inclusive ou caso de intolerância à caseína, né, que é a proteína do leite. Tá, Pessoas que não podem tomar leite, não alérgicos, tá? Alérgico a gente não evita porque a gente é só para quem tem intolerância, né? Porque a gente sabe que a alergia é algo muito mais sério. É, verdade. E também pessoas com intolerância a glúten. Que também, os celíacos é um negócio seríssimo, então a gente não recomenda para celíaco. Porque você tem que trocar toda a questão de instrumentação, a cozinha tem que ser diferente. Não pode ter contato nenhum com glúten a cozinha. Não é o nosso caso. Claro. Mas são produtos focados nessa pessoa, né, nesse público. Esse público. E assim, é um público maior do que se pensa. É. Tem muita gente que tem metodologias atuais para identificar, né? Então, e assim, o brownie que a gente faz é uma delícia, no modo modéstia à parte. Legal. Mas por enquanto deu uma parada. A gente deu uma parada, assim, pra gente arrumar a casa, porque a gente chegou naquele ponto que a gente fala assim, vamos escalar, vamos crescer, vamos contrair. A gente falou assim, pera, não vamos fazer nada pensado, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui pra Newell, eu lancei o livro, essas coisas, então vamos organizar a casa, cada vez, né? um passinho de cada vez para fazer o negócio da melhor forma possível. Não, legal. É bom você avisar a gente pra gente poder divulgar, claro, né? Sem dúvida. Poder divulgar isso, porque eu também quero provar, claro, com certeza. É importante. E César, o que você está fazendo hoje na New Brands? Qual que é o teu papel, teu cargo? Como que é a estrutura por lá? Então, como que funciona o time? Então, eu sou o responsável pela gestão dos projetos de supply chain na América Latina, da Newell. Tá? Então, assim, eu não tenho uma equipe, né? Eu lidero indiretamente equipes multifuncionais. Então, quando a gente faz um projeto, são alocados para mim recursos de outras áreas para a gente executar projetos, né? Então, os principais projetos de supply que a gente tem aqui, temos na América Latina, então eu acabo gerenciando. Tá. Então, por exemplo, eu gerenciei um projeto que a gente transferiu um CD no Chile, né? Que a gente trocou o operador logístico, então a gente fez toda essa operação de planejar, fazer execução, negociar com o terceirizado antigo, sabe? Para ter uma transição mais plena possível. Então, a gente fez isso, sabe? No Brasil, a gente fez também a gente expandiu um centro de distribuição lá em Pouso Alegre para para melhorar o aproveitamento de isenção fiscal, porque com a reforma tributária vai mudar. Então a gente está fazendo tudo isso para alavancar então a margem aproveitar então essa onda quando tem isso. Então é isso que a gente acaba fazendo, né? Minha atuação acaba não sendo tanto em conhecimento de supply, né? Acaba sendo mais como gestor de projetos. Perfeito. Né? Que assim, me dá uma saudade de mexer com supply, mas por outro lado, eu preciso saber das coisas de supply para poder fazer todo o acompanhamento e alinhamento com a liderança. Sem dúvida. Então, quando eles falam assim, olha, vamos ter um problema com fornecimento de tal coisa, eu consigo repassar com detalhes para a liderança. Né? Falo assim, olha, a gente vai ter um problema tal, o impacto é aqui, ou a gente vai ter que rever o layout da fábrica por causa disso, então vamos... Sabe, porque eu entendo esses detalhes, então eu consigo traduzir isso para a gestão também. Então isso acaba sendo um desafio bem diferente, né? Que era uma coisa que eu sentia que era um gap que eu tinha na minha carreira como gestor de projetos, que eu sempre nas consultorias a gente sempre faz de tudo, né? Como eu falei. Sim. E eu adorei o desafio de fazer algo mais afastado, para eu aprender também, assim, sempre um aprendizado constante, aprender a ser mais hands-off. Perfeito. Né? E assim, tem dias que eu quero pular em cima, sair fazendo. Mas eu sei que tem uma equipe maravilhosa tocando as coisas. Perfeito. E aí é muito mais fácil delegar, né? Quando você tem um time bom, que é assim, a equipe da Newell é um time, os funcionários, profissionais maravilhosos, né? Então, deve fazer um jabá aqui da Newell, que os produtos da Newell são maravilhosos, né? Que é dona da Oster, que faz da Cadence, né? Que são eletrodomésticos. Tem a questão... Tem a Lilo Inuk, que é
materiais para beber, né? Chupeta, mamadeira, essas coisas e tal. Tem Victa de garrafa térmica. É um grupo que tem muitas marcas. E são produtos de muita qualidade, né? Eles são extremamente de qualidade, cara. Qualidade excepcional. Então, eu já era usuário de... eu sou usuário de produtos. Uhum. Né, entendeu? Dá para sentir a qualidade do próprio material do produto. Você já então, vê que é e assim, diferenciado. é um time que preza muito pela qualidade que está fazendo. Então, é um time, sabe, muito dedicado. E assim, é um prazer trabalhar com eles. Porque assim, é muito bom trabalhar com gente boa, gente. Faz diferença, né? Ao longo da carreira, tivemos pessoas não tão boas na carreira, né? Mas assim, aí o que faz me valorizar ainda mais quando a gente encontra time bom é uma maravilha, cara. É muito bom. Muito legal. E César, eu queria aproveitar o espaço para te perguntar. A sua trajetória é muito bacana porque ela acontece de várias perspectivas. Acho que isso é fundamental. Como você falou, é sempre um conhecimento. Mas analisando, e você é um cara que gosta de estudar, um cara que está sempre dentro de tudo, como que você analisa essa questão das tendências, como o Camilo falou, mas o que você vê do futuro? Como chegar para você, por exemplo, a questão da IA? Né, a questão de tudo que está chegando agora, desses burburinhos que as pessoas sempre comentam. Olha, está surgindo uma nova tecnologia, está surgindo uma nova tendência aqui. Como que chega isso para você e o que você vê também para o futuro do supply chain? Cara, primeiro, eu vou até filosofar um pouco aqui, que assim, que eu digo que o futuro, cara, a empresa tem tudo para ser incrível. É incrível, porque assim... As tecnologias novas vão viabilizar fazer umas coisas muito legais em supply. Mas eu vou desviar um pouquinho minha resposta para falar uma coisa que quando eu penso em futuro, em supply, a gente tinha muito no passado, tem alguns consultores, não vou citar nomes, mas tem um consultor que era famoso por falar que um pessimista é um otimista com experiência. E eu segui essa frase à risca. Porque eu falo assim, a gente tem que ser pessimista para se preparar para o pior. E com o tempo eu aprendi o termo em inglês, que é uma frase, tem uma frase em inglês para isso, que é plan for the worst, mas tem uma segunda parte, que é hope for the best. Ou seja, você se prepara para o pior, mas espera sempre o melhor. E quando eu saquei isso na minha vida, como um todo, eu comecei a reparar que o pessimista não faz as coisas acontecer. O otimista faz. Só que não pode ser um otimista deslumbrado. Que esse vai dar 2 passos, vai trombar, aí que ele vira pessimista. Verdade. Mas o otimista preparado, cara... E aí, quando você fala do mundo, antes, quando você falasse de futuro, para mim, fala, olha, vai ser desafiador, vai ser... pesado, tem alguns desafios, a tecnologia vai impactar emprego, não sei. Vai tudo isso. Só que se você se preparar, você vai estar do lado certo da brincadeira. Você pode aproveitar as oportunidades que aparecerão. Né? Quem aproveita isso vai ser o otimista ou vai ser o pessimista? Que o pessimista não vai brigar por uma causa que ele acha que vai perder. Cara, o otimista briga com isso, gente, porque ele sabe que vai dar certo. Pode não dar certo agora, mas ele sabe que uma hora vai dar certo. Então, quando eu penso de futuro, eu penso assim. E para supply, cara, eu vejo assim, o pessoal criticando, supply, o AI vai roubar emprego. Não vai. Quer dizer, vai mudar a natureza do emprego. Sim. E as pessoas que vão operar isso, precisa de pessoas, precisa de processo para manter essa AI de pé. Então, isso que para mim, que eu vejo que vai acontecer. E o esquema é se preparar muito para a melhor transição possível. Toda transição é difícil. Não vai ser fácil. Mas se preparando, estudando muito, conhecendo, apanhando, aprendendo muito, aprende. E uma hora vai dar certo. E assim, isso que eu vejo para o supply como um todo. Essa é a minha visão bem resumida, mas assim, um pouquinho fora da caixa do que eu acho que o pessoal falaria, né? Que pegaria a bola de cristal e fazer predições. Eu tento ser um pouquinho mais filosófico com essa pergunta. Muito bom. Muito legal, cara.
É bacana a gente ver isso, porque a gente aqui encontra também outras pessoas que falam sobre isso, né? Sim. Então é sempre bom trazer uma perspectiva diferente. Bom, infelizmente a gente vai chegando no final, né? Pô, passa muito rápido, cara. né? Passou voando, cara. Muita coisa a gente falou, mas dá pra gente falar umas 3 horas aqui, né? Eu acho que dá, né? Pô, então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado, A gente César. está muito feliz, assim, de verdade, pelo seu tempo, pelo seu espaço. Obrigado pelo livro. Acho muito legal também, a gente adora. Parabéns pelo livro. De fato, para mim é uma aula, cara. De fato mesmo, assim, literalmente porque... Não plante a árvore, hein? Não. Eu já escreveu o livro. Eu já tenho filho, eu não quero ticar essa caixinha, não. Vai que o homem lá de cima resolve me chamar. Não. Segura aí. Fica a dica, né? Fica a dica. Né? Mas muito obrigado pelo livro, obrigado pela sua presença. Dizer que a porta aqui do Além do Cast está sempre aberta. Quando quiser voltar, bater um papo, a gente sempre vai adorar receber você aqui. E, bom, o microfone é todo seu para dar uma mensagem final. E é isso, espero, quem sabe, né, vê-lo aqui novamente para a gente bater um papo. É isso aí. Eu ia fazer o jabá, né, por favor, para o pessoal que está no começo Fica aqui de carreira, por favor, conheçam o meu livro, né? Comprar, deixo decisão para vocês, mas apoiem essa causa, que foi um trabalho feito com muito carinho, pensando muito em ser algo para todos, né? Com relação à mensagem para frente, gente, eu acho que eu pensei muito nessa mensagem, mas o que eu trago muito é para quem está no começo de carreira, assim, não percam o brilho nos olhos, gente. Foi uma das coisas que eu mais percebi e minha vida mudou quando eu voltei a buscar o brilho nos olhos. Então, tenha sempre uma meta, um objetivo claro e sempre acredite que vai dar certo. E se não deu certo, que não deu certo agora. Né? E batalhem, estudem muito, se preparem, sabe? Às vezes a carreira vai levar você por caminhos que você não tinha pensado antes. É verdade. E digo, tá tudo bem. Né? Simplesmente aprenda e se adapte para seguir o teu caminho. Isso que é o único conselho que eu tenho para as pessoas. Pô, muito bacana. Não só o único, né? Deu uma aula aqui inteira. Sejam otimistas preparados. A partir de hoje, você... isso marcou, hein? Opa, caramba, adorei isso aí, adorei. Gostou? Eu adorei. Pô, então eu tenho que te agradecer mais uma vez pela sua presença, sua companhia maravilhosa, nosso Batman e Robin aqui do podcast. Não vou perguntar quem é o Batman nem quem é o Robin. Não. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. É o Chitãozinho Chororó do podcast. Pronto. Fechou. Eu sou o Chororó, claro. Mas muito obrigado mais uma vez, Camilão. Agradecer a galera de casa. É verdade. E você, lógico, super importante. Você que ficou até o final. Você que está da nossa audiência, muito obrigado. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, obrigado pela sua companhia. Lembrando, deixe a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho, o famoso sininho aí no YouTube para você não perder nenhum vídeo. E lá no Spotify, como costumo dizer, a gente não é Uber, mas a gente adora 5 estrelas. Então, por favor, nos classifique lá também, que é muito importante para a gente continuar fazendo isso aqui acontecer. É isso aí. Tá? Bom, dados os recados, então. Obrigado mais uma vez, Camilo. Eu que agradeço. Obrigado, César. Muito obrigado. Prazerzaço. E obrigado você que ficou com a gente. Forte abraço e até o próximo episódio. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.